Ok. Eu não fui, tá fazendo a prova e até Vamos. agora ele não voltou. Tá bom. Vamos corrigir a prova do Colégio Militar de Recife, 2017-2018, beleza? Alguém quer ler o texto para mim? Posso ler? Pode. Identidade. Às vezes nem eu mesmo sei quem eu sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou o moleque mal criado. Pra mim, tem vezes que eu sou o quê? Herói, voador, cowboy lutador, jogador, campeão. Às vezes sou pulga, sou moça também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, função vencedor, peito de aço, goleador, mas o que importa? O que pensam de mim? Eu sou quem sou. Eu sou eu. Sou assim, sou menino. Beleza. Obrigada. Quem quer ler o texto 2? Eu, Ana Beatriz. Então, lê, Ana, por favor. Depois a Júlia lê o outro, tá? Tá. Gente tem sobrenome. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, Carmélia e Jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. Todos os brinquedos têm nome. Bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome. Bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Beleza. Vamos ao texto 3. Quer ler, Júlia? Sim, pronto. Vai. Eu sou único. Você tem um nome e um sobrenome que o identificam. Esse nome é registrado em cartório, que é um lugar onde guardam os documentos importantes. Ao sermos registrados no cartório, recebemos o nosso primeiro documento, que se chama Peraí, registro só um pouquinho, vida. ou certidão de nascimento. Só um pouquinho. Luna, para com isso. Pode continuar, vida. Ele contém dados importantes da nossa vida, como nome, sobrenome, local, data e hora em que nascemos, o nome de nossos pais e avós. Certo. Beleza, nós lemos 3 textos, certo? Aparece para mim aí, galera, igual o Lucas, igual a Rebeca. Aparece para mim, gente. Obrigada, Ana. Vamos lá. Olha só, nós lemos 3 textos e agora nós vamos fazer a questão número 1, que é a 5 para mim, tá? Só vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó. Texto 1, qual é o título? Identidade. Muito bem, Júlia. Texto 2, qual é o título? Gente sem sobrenome. Ok. Texto 3, qual é o título? Eu sou único. Beleza. Aparece para mim aí, galera. Galera, desculpa. Obrigada, Giulia. Obrigada, Júlia. Aparece aí, Enzo, Guilherme, Lucas Borges. Obrigada, gente. Obrigada. Então, vamos lá, vamos fazer a quinta questão. Quinta questão. Leia as afirmativas abaixo e marque a única alternativa correta. 1. Os textos 1, 2 e 3 possuem uma certa semelhança de assunto? O que vocês acham? Ó, Sim. aqui ele está falando. Sobre eu também identidade, acho. Bora ver? nome. Exatamente. Então, ó, eu sou único, ele está falando aqui do cartório, né? Que todo mundo é único na face da Terra. Por exemplo,
Nós temos, em média, 7 bilhões de pessoas que moram no planeta Terra atualmente, né? Então, de 7 bilhões, eu sou a única Alexandra Galvão, vocês são únicos. Só tem uma Rebeca, só tem um Enzo, deu para entender? Como, por exemplo, só tem um Guilherme Piroli. Então, as pessoas, assim, o nosso nome e o sobrenome trazem a nossa identidade, certo? Então, olha só, outra coisa aqui, ó. Ela fala de todas as coisas, né? Objetos. Só que qual é a diferença entre as coisas e a gente? O que é? Nós temos sobrenome e as coisas, os objetos não têm. Muito bem, Giulia. E aqui, o texto 1, qual é o título? Identidade. Identidade, né? Então, olha só o que ele tem falado. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, um moleque malcriado. Muitas vezes sou o rei. Então, ele está falando de identidade, certo? Então, olha só, a pergunta número 5. Primeiro item. Os textos 1, 2 e 3 possuem uma certa semelhança de assunto? O que vocês acham? Sim. Sim. Então, eu vou colocar um Czinho aqui, certo? Para a gente ir fazendo aqui a questão. Os textos 1 e 3 são poéticos? O que é um texto poético, hein, gente? São poesias. É um texto em forma de poema, né? Vocês sabem me dizer o que é um texto em forma de poema? Vamos ver, ele falou. Pode falar. É um texto com vários versos. Muito bem, Luca. Então, olha só. Ele falou que 1 e 3 são poemas, né? Vamos ver? Professora, Ah, sim. Ó, vamos ver aqui o primeiro, que é o texto 1, certo? Ele é um poema? Muito bem, muito bem. Depois a gente conversa sobre isso, as notas, tá? Beleza, então me digam por que vocês acham que o texto 1 é um poema. Quais são as características de um poema? ele tem vários versos. Ele tem vários versos. O que é um verso? São linhas do poema. São todas as linhas. Muito bem, Guilherme. Muito bem, Guilherme Piroli. Então, ó, a cada linha de um poema é um verso, certo? Então, olha como esse texto 1 foi estruturado, ele foi formado, ele foi escrito. Então, eu tenho vários versos. Beleza, já é uma característica de um poema. O que mais, além dos versos, que esse texto 1 traz? Estrofes? Muito bem, Guilherme. Estrofes. O que é uma estrofe? São esses conjuntos que são separados de cada conjunto. Muito bem, são estrofes. Ó, aqui, ó, o texto 1 tem 1, 2, 3 estrofes. Muito bem, estrofe 1, estrofe 2 e 3. Qual é outra característica de um poema? O poema tem rimas. Rimas, muito bem. Ele precisa de rimas. O que é uma rima? São palavras que terminam no mesmo sentido. Tem mesmo som, né? Terminam com as mesmas sílabas, têm o mesmo som. Muito bem, Guilherme. Eles têm que ter fonética, né? Eles têm que ter musicalidade. Muito bem. Então, vocês acham que o texto 1 pode ser caracterizado como um poema, sim ou não? Sim. Sim, maravilha. Então, vamos ver o que ele perguntou lá. Segunda questão. Os
textos 1 e 3 são poéticos? O 1 é. Vamos ver o 3? O que vocês acham, o 3? Aqui, ó. Eu sou único. Não é. Não é. Não é, não é. Exatamente, não é. Não tem estrofe, não tem versos, não tem rima, não tem musicalidade. Então, né? Segunda questão, eu já coloco aqui errada, né? Então, gente, olha só como é que se faz prova. Aí eu vou lá nas letras e vejo aqui, ó. Apenas a afirmativa 1 está correta? Apenas a afirmativa 2 está correta? Eu tenho certeza absoluta que a segunda está errada. Então, quais alternativas que eu já arrisco de cara? A D e a B. Exatamente, ó. B Esse e aqui D. tá fora, esse aqui tá fora. Gente, dica para vocês. A prova é de vocês na hora lá. Então, vocês podem fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Pode arriscar a prova, fazer conta lá do lado na hora da prova de matemática, tá bom? Então, bora lá. Que bom. Terceira alternativa da quinta questão. Apenas o texto 1 tem como tema a identificação? Não. Só Não, esse errado. texto 1 que... Errado. O texto 3 também, né? Ó, e o 2 também, né? A gente tem sobrenome. Então, Todos. ó... então, essa terceira está errada também, concordam? Sim. Sim. Então, ó, fizemos a questão já, concordam comigo? Sim. Vamos continuar. Apenas o texto 2 é uma cantiga de roda? Apenas o texto 2 É uma é o quê? cantiga, vocês estão vendo aqui, ó. Canção, né, ó. Canção de todas as crianças. E nem eu sabia que esse texto 2 era uma canção. Mas vamos lá, continuando aqui a prova. Apenas, letra E, apenas, cadê? Não, 5. Os textos 2 e 3 têm como tema central o sobrenome? O tema central dos textos é o sobrenome? Essa pergunta é boa. Ó, o tema central é o sobrenome dos textos? É 2 e 3 que ele falou? É. Gente, tem sobrenome. Todas as coisas têm nome. Casa, janela, jardim. Esse sim. As coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. O tema, gente, o que é o tema de um texto? A nossa identidade. Eu quero saber o que é o tema. É sobre o que o texto vai falar. Nosso sobrenome? Exatamente, é sobre o assunto que o texto traz para a gente. Certo? E o que vocês acham que o assunto do texto 2 traz para a gente? Eu acho que traz o nosso sobrenome, no caso, a nossa identidade, professora. Exatamente. Está falando de identidade, né? Então, olha só. Agora, vamos ao texto 3. O texto 3, o tema central, quer dizer, o assunto, é sobre o sobrenome? Não. Não. Muito bem, Giulia. Não. Qual é o tema central, então, do texto 3? É sobre a nossa identidade. Exatamente. É sobre nós sermos únicos, é sobre a nossa identidade, sobre a nossa identificação, né? Então, não tem nada a ver com sobrenome o texto aqui, hein? Pode falar. Então, essa daqui também está errada, né? Não, era só para ver se meu celular estava funcionando bem para poder escutar, porque ele não estava funcionando muito bem outro dia. Está funcionando muito bem, Ana. Então, gente, qual é a resposta aqui dessa questão número 5? Resposta correta. Letra A. Letra A. Muito bem, letra A.
Maravilha. Segunda questão, que é a sexta minha aqui. Com base no texto 3, marque a alternativa correta. A. Importante é um atributo associado ao cartório? Vamos ver? Você tem um nome e sobrenome que o identificam. Esse nome é registrado em cartório, que é um lugar onde guardam documentos importantes. Ao sermos registrados no cartório, recebemos o nosso primeiro documento, registro civil. Ele contém dados importantes da nossa vida. Então, a palavra importante está associada ao cartório? Não, Não, muito está bem, associada sobre nossos dados de informação, dia de nascimento, exatamente. nosso sangue, Não é importante, não é cartório, ó. Documentos que são importantes, né? Importantes, essa palavra é uma característica de documentos e não do cartório, certo? Ó, é daqui. Concordam? Então, ó, e outra palavra importante também que tem aqui é essa de baixo. Então, ó, ao sermos registrados no cartório, recebemos o registro civil ou certidão de nascimento. Ele quem? o registro civil ou certidão de nascimento. Muito bem, Enzo. O registro civil contém dados importantes. Então, essa palavra importantes está relacionada a ele, que é o registro civil. Deu para entender? Aham. Muito bem. Importante não está Então, falando sobre os dados? Importantes Os aqui, ó. importantes não é o dado? Olha, presta atenção aqui no parágrafo aqui, ó, nesse daqui, ó. Não, esse daí eu entendi, eu tô falando o outro. Tá, então vamos no outro. Ele contém dados importantes. Exatamente. Dados importantes. São os dados? Exatamente. Tá certo. Obrigada, filho. Dados importantes. Que são o quê? Que é o nosso nome, nosso sobrenome, nosso local, data e hora de nascimento. Beleza? Ok. Muito bem, Enzo. Obrigada. Vamos continuar. Eu não vou falar Letra muito B. porque eu tô comendo, tá? Tá. Letra B. Registro civil e certidão de nascimento são nossos primeiros documentos? Sim, Registro? Aham. no texto Hã? fala. No texto fala que são nossos primeiros documentos. Certo, mas olha aqui, hein, gente? Vamos prestar atenção. Às vezes essas questões são bem pegadinhas para a gente. Registro civil e certidão de nascimento. Nós temos uma conjunção. Eu sei o que é, professora. E lá fala Pode falar, vida. Nós temos aqui uma conjunção aditiva. Tá falando que eles são diferentes, mas eles não são diferentes, é a mesma coisa. Exatamente, entendeu, Ana Beatriz? Ó, ele está dizendo que, vamos dizer assim, ó, aqui é o registro civil e aqui é a certidão de nascimento. Então, eu preciso de 2 documentos, mas olha o que ele falou o texto Não. aqui, ó. Ao sermos registrados no cartório, recebemos o nosso primeiro documento, que se chama registro civil ou certidão de nascimento. Então, registro civil ou certidão de nascimento são 2 nomes para a mesma coisa, ok? Uhum. Então, aqui ele está dando uma alternativa. Eu posso chamar de um jeito ou de outro o mesmo documento, beleza? Beleza. Então, essa conjunção aqui, ou ela é uma alternativa, mas aqui, na letra B, ele está dizendo assim, gente, ó, cuidado, uma letrinha, ele engana a gente. Mas ele está dizendo aqui, ó, registro civil e certidão de nascimento são, ó, tá no plural, nossos primeiros documentos. Mas a gente tem mais de um documento quando a gente nasce? Para nos identificar? Não, só um.
Só um. Então, a letra B está o quê, gente? Eliminada. Errada. Muito bem. Estou gostando de ver vocês. Letra C. Nosso nome e sobrenome nos identificam? O que vocês acham dessa? Acho que dá para deixar. Sim. Eu acho que sim, né? Ó, você tem um nome, ele fala isso no primeiro parágrafo, tá vendo? Ó, você tem um nome e um sobrenome que o identificam. Show, legal. Essa daqui, né? Combina. Bora deixar um Czinho aqui, ó. Mas a gente fica de stand-by aí. Coloca um Czinho e vamos para as próximas, né? Porque eu tenho que ver tudo. Então, letra D. O cartório, ele é responsável por nossa identidade? Sem ele, não saberíamos quem somos? Sem o cartório? Sem o cartório, eu não sei quem eu sou? Não. Não. Né? Letra D está fora. O cartório, a única coisa que ele faz é me registrar. Mas eu sei quem sou, independente de cartório, certo? Letra E, apenas nome e sobrenome são dados importantes? Não. Não. Muito bem, Se você não, é ele também. falou, né? Nascimento. Isso, Tipo muito bem. sanguíneo. Tudo isso é importante. Ó, ele falou o que tem no documento, né? Tem o nome, o sobrenome, o local onde eu nasci. De onde você nasceu? Ah, eu nasci lá em Belém do Pará. Ah, você é belenense? Ah, sim, sou belenense. Então, ó, tem o local, tem a data, o dia que eu nasci, né? Tem a hora, quem são nossos pais, quem são nossos avós, tudo isso está lá. Então, não é só nome e sobrenome, concordam? Sim. Maravilha. Então, bora lá, ó. Apenas, essa palavra aqui é que atrapalha a questão, né? Não é apenas sobrenome e nome. Então, sexta questão, letra C. C. Maravilha, gente. Maravilha. Estou gostando de ver vocês. Vamos lá. Opa, perdão aqui. Só um pouquinho. Tá. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Sim, professor. Sétima questão. Deixa eu ver vocês. Uai, só tem um participando? Não, professora. Todo mundo tá aí, né? Sim. A professora está apanhando aqui desse tablet. Pronto, achei vocês. Pronto, bora lá. Sétima. Tanto o texto 2 quanto o texto 3 expressam que nosso sobrenome é importante para nós. Porém, não da mesma forma. Isso se dá porque, olha só, gente, essa questão é boa. Tanto o texto 2 quanto o 3, eles estão dizendo que o nosso sobrenome é importante. Porém, não da mesma forma. Vamos ver, então? Olha, então vamos voltar aqui no texto 2, né? Gente tem sobrenome. Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente, sim. Todas as flores têm nome, rosa, camélia, jasmim. As flores não têm sobrenome, mas a gente, sim. O que ele está querendo dizer sobre gente tem sobrenome? No texto 2. Vamos pegar o contexto do texto 2. Só a gente tem sobrenome. Que os Nós humanos. Pessoas têm sobrenome. Exatamente. Que os humanos, né? Que os humanos têm sobrenome. Quando ele fala isso, ele está falando de uma forma individual ou de uma forma coletiva para os homens? Coletivo. Coletiva.
Muito bem, Guilherme. Coletiva, né? Ele está dizendo de um modo generalizado. Ele está dizendo assim, olha, todo mundo, todas as pessoas têm nome e sobrenome. Certo? Qual é, então, a pergunta que eu faço é, qual é a diferença entre o texto 2 e 3 com relação ao tema, com relação a esse assunto aí, esse do sobrenome? Qual é a diferença? Vamos ver o texto 3 agora, ó. Você tem um nome e um sobrenome que o identificam. Olha o título, eu sou único. Então, gente, essa questão, essa sétima aqui é muito boa. Então, tanto o texto 2 quanto o 3 falam sobre sobrenome, porém, de formas diferentes. Qual é essa diferença? Quem pode me dizer? O texto 3, ele fala sobre o nosso sobrenome e o cartório, como ele é registrado. E o texto 2, se eu não me engano, é o texto 2, ele fala sobre que a gente tem sobrenome e as coisas não têm sobrenome. Alguém tem mais alguma ideia sobre esse assunto do O sobrenome? texto 2, ele também é um poema, diferente do 3. Mas eu estou querendo saber sobre, né, qual é a diferença entre o 2 e o 3 nesse aspecto aqui, ó, em relação ao sobrenome. O 3, ele também fala que ele é único. Mas o 2 fala que a gente tem sobrenome. Ah, garota. Então, olha só. Vamos voltar ao texto 2. Olha a pegadinha aqui da questão. Gente tem sobrenome, coisas não. Ele falou de uma forma, de que forma, gente? E as coisas não têm sobrenome, mas as pessoas sim, coletiva, né? Ele falou assim, ele separou o sobrenome de cada um aqui nesse texto 2? Ou ele só falou que todo mundo tem um sobrenome e pronto? Que todo mundo tem um sobrenome e pronto. Muito bem. Tá. Agora, no texto 3, ó. Você tem um nome e um sobrenome. Você é o quê? Único. Único. Olha, presta atenção, gente. Você é único. Então, o que o texto 3 está dizendo sobre você? Que nós somos únicos. Certo. E qual a diferença do 2 para o 3? O 2 só está falando que a gente tem sobrenome. E o 3? O 3 está falando que temos sobrenome, mas que cada um é de um jeito, cada um é único. Muito bem. Então, vamos fazer essa questão 7ª agora. Então, olha só. Os textos 2 e 3 possuem títulos diferentes? Não. Eu sou único e gente tem sobrenome. Tem títulos diferentes? Sim. Ó, Sim. vamos pensar o seguinte. Quando vocês não tiverem certeza de alguma alternativa, vocês pulam, passa para a próxima. É assim que se faz prova, tá bom? Então, vamos lá. B. Os textos 2 e 3 são de intenções diferentes. O que é intenção? É o que ele quer mostrar para a gente. Exatamente, o objetivo, né? Qual é o objetivo do texto 2? Falar que nós temos sobrenome e as coisas não. Ah, e qual é o objetivo do texto 3? Mostrar que nós todos somos únicos. Únicos. Então, o meu sobrenome é igual ao seu? Não. Diferente. Não, por quê? Porque eu sou única. Então, olha só. Então, ó, não da mesma forma. Estão entendendo aqui, ó? Eles falam da mesma coisa, mas não da mesma forma.
Isso se dá porque os textos 2 e 3 possuem títulos diferentes? É porque eles têm títulos diferentes Não. que eles estão expressando sobre esse assunto? Não. Não. Não é por causa do título diferente. É por causa de quê, então? Os textos 2 e 3, eles têm objetivos diferentes? Eles têm intenções diferentes? Talvez. Talvez. Deixa lá em stand-by, né? Bora lá. C. Os textos 2 e 3 têm a mesma finalidade? Não. Não, né, Júlia? Também não. Esse aqui, ó. Qual é a finalidade do texto 2? Mostrar que a gente tem sobrenome e as coisas não. Muito bem. E qual é a finalidade do texto 3? Mostrar que que a gente é único. Ó, vocês entenderam? Eles têm um assunto parecido, mas o 2, ele está dizendo assim, que os homens têm o nome e o sobrenome, certo? Isso que ele está dizendo. E as coisas não. O texto 3, ele está dizendo que você é único, ou seja, você tem nome e você tem nome e você tem sobrenome. Mas o seu nome e o seu sobrenome é diferente do fulano. Deu para entender? Deu. Deu Deu para sim, entender agora? professora. Por exemplo, o texto 2, ele diz, todo mundo tem nome e sobrenome. Beleza, ele não quis dizer qual é o meu nome, qual é o meu sobrenome, se eu tenho diferença. O texto 2, ele está dizendo que o homem é diferente em relação aos objetos, às flores, às coisas. Beleza? O texto 3, ele está dizendo que você é diferente, você é único. Que aquele nome e aquele sobrenome, só você que vai ter. Diferente de todos os demais. Deu para entender a diferença entre os dois textos? Sim, professora. Ficou beleza agora, Ana? Então, gente, olha essa questão. Essa questão, ela é difícil, ela é chatinha. Então, bora lá. O texto 2 nos compara com coisas e o texto 3 nos compara com o cartório? Não. Não. O texto 3 não compara a gente com o cartório, né? Professora, Ah, tem alguma coisa errada, porque eu tô lembrada que a primeira tá falando que eu errei, a segunda, aliás, tá falando que eu errei, mas eu tinha marcado a correta. E essa aí também tá falando que eu marquei essa, só que eu não lembro de ter marcado essa. Ana, depois a gente vai... depois eu vou jogar o gabarito no grupo aqui, e daí você confere que o gabarito certo vai vir agora, porque eu acho que o gabarito da prova saiu errado, não é isso? Sim, tá falando que eu marquei uma questão que eu sei que não marquei, porque essa questão, essa D também não faz muito sentido, não. Essa D não faz sentido nenhum. O texto 3 não compara a gente com o cartório. Ele diz que no cartório, lá naquele lugar, é que nós vamos fazer o registro. Então, letra D está fora. Letra E. O texto 3 diz que o cartório nos dá o nosso sobrenome? Não, é nosso pai que manda registrar nosso sobrenome. Muito bem. Então, o cartório, ele vai escrever o sobrenome que vem de quem? Ele falou aqui, ó, vem de quem? Dos pais, dos avós, né? Porque o cartório, ele não vai dar o nosso sobrenome, quem nos dá são os nossos pais, certo? Beleza? Então, bora lá, bora continuar.
Cadê o Guilherme? Então, olha, 7ª questão, letra B de bola. Os textos 2 e 3, eles têm intenções diferentes, eles têm objetivos diferentes. Objetivo do texto 2, dizer que o ser humano tem sobrenome. Objetivo do texto 3, dizer que nós somos únicos. Beleza? Vamos continuar. 8ª questão. Professora, eu saí da chamada sem querer. Oi? Eu saí sem querer da chamada. Tá bom, vida, não tem problema nenhum. Importante que você voltou. 8ª, vamos lá, vamos continuar. Ó, toda terça, no começo da correção das minhas questões, agora nós vamos começar a fazer redações, certo? Então, toda terça, no comecinho, nos primeiros 15 minutos, eu sempre vou falar sobre a redação do dia, beleza? Vou falar qual é o tema, vou falar os assuntos principais. Vocês têm que sair fera na redação, hein, gente? Bora lá. 8ª questão. Ele contém dados importantes da nossa vida, como nome, sobrenome, local, data e hora. O nome dos nossos papapá, as vírgulas foram utilizadas para... eu já dei essa aula de vírgula. Para que as vírgulas foram utilizadas nesse contexto aqui, ó? Quem? O registro civil. Contém dados importantes. 2 pontos. Nome, sobrenome, local, data, hora. Então, vamos lá. Para que servem essas vírgulas nesse texto? Para separar um adjunto adverbial antecipado? O que é um adjunto adverbial antecipado? Eu já falei sobre isso, vocês lembram? Não é tipo assim, bondoso é você? Olha só. Um adjunto adverbial antecipado. Eu vou explicar aqui. Uma frase que não precisa de vírgula, o adjunto adverbial, ele vai vir no final da frase. Né? Por exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui. Eu fui à escola ontem pela manhã. Olha, gente, presta atenção aqui. Estamos falando de vírgula, isso vai cair na redação. Eu fui à escola ontem pela manhã. Enzo, presta atenção aqui, vida minha. Eu, sujeito, tá vendo? Sujeito. Eu. Primeira coisa, comecei com o sujeito. Tá na ordem correta? Lembra, Isadora, dessa aula? Tá na ordem correta, ó. Eu fui à escola. Fui, verbo. Vem na segunda posição. Fui à escola ontem pela manhã. Ontem pela manhã é uma coisa que faz muita falta nessa frase? Não. Não. Mas ele vem para deixar a frase mais, né? Mais explicada, vamos dizer assim, né? Então, ontem pela manhã. O ontem pela manhã está por último na frase. Ele é o adjunto. E o adjunto é o quê? É o que vem junto. Adjunto, vem junto. De junto de quem? Vem junto do resto da frase. Adjunto adverbial. Por que é um adjunto adverbial? Porque ele está falando de... Ontem é o quê? Sabe? Hã? Ontem é o quê? É tempo, né? Adjunto adverbial de tempo. Pela manhã, ainda explicando ainda mais o tempo, né? Certo? Estão entendendo, gente, o que eu estou querendo explicar? Aparece para mim, para eu ver vocês, fazendo favor.
Então, olha só. Professora, é porque tem um carinha aqui atrás que ele tá querendo subir na janela. Eu estou vendo que tem um bonitinho aí. E cadê mãe e pai? Tudo trabalhando aí, ficou comigo. Beleza, mas eu estou feliz que você está assistindo a aula, corrigindo a prova, mesmo tendo o irmãozinho aí, mas eu gostei de ver, sabe o que, Enzo? Dedicação. Mesmo tendo essa função aí hoje, você está firme na correção. Parabéns mesmo por isso. Então, vamos lá, ó. Eu fui à escola ontem pela manhã, beleza? Ó, o adjunto adverbial, ele está no final da frase. Estão vendo aqui? Fui à escola ontem pela manhã. Ele está no final da frase, certo? Agora, quando eu quero antecipar o adjunto adverbial, que é a alternativa A, ele falou assim, gente, ele usou a vírgula para antecipar o adjunto adverbial? Quem pode me dizer como é que ficaria um adjunto adverbial antecipado? Esse exemplo que eu dei. Ontem pela manhã eu fui à escola. A garota. Isso aí. Então, olha só. Adjunto adverbial antecipado. Então, eu vou pegar esse adjunto e vou colocá-lo para frente da frase. Então, como que vai ficar? Ontem pela manhã eu fui à escola, beleza? Agora que eu tô ferrado mesmo. Olha só, gente. Pegou o adjunto e antecipou. O adjunto adverbial, ele é formado, nesse exemplo que eu dei aqui, por quantas palavras? Pode falar, Rebeca. Tá certo. 3 palavras. Olha ele aqui, ó. Ontem pela manhã. 3 palavras. Então, é um adjunto adverbial longo ou curto? Longo? Longo, muito bem, garota. Longo, 3 palavras, ele é longo demais. Curto. Como ele é um adjunto adverbial, ele é longo. Porque são 3 palavras, ontem pela manhã. Como ele é um adjunto adverbial longo, e esse adjunto adverbial ele foi deslocado para o início da frase, eu obrigatoriamente tenho que colocar qual sinal de pontuação? Vírgula. Muito bem, Rebeca. Onde eu vou colocar a vírgula? Rebeca, Isadora. Pela manhã, vírgula, eu fui à escola. Muito bem. Então, olha, gente, esse é um exemplo de adjunto adverbial antecipado, longo, antecipado. Coloca a vírgula para ficar bonita na redação, beleza, Isadora? Então bora lá. Então, isso é um adjunto adverbial antecipado. Quem pode me dizer, letra B, o que é um adjunto adverbial intercalado? Pode pegar o mesmo exemplo aqui e fazer um adjunto adverbial intercalado para mim. Como é que fica? Intercalado é aonde que vai esse adjunto? Meio. No meio. Muito bem, garota. Vai no meio. Como é que vai ficar no meio? Ontem eu fui pela manhã à escola. Vamos colocar esse adjunto no meio da frase? Como que ficaria? Alguém pode me dizer? Depois de ontem?
Ó, eu fui ontem pela manhã à escola. Beleza? O adjunto saiu do final e foi para onde? No meio. Para o meio. O que eu preciso fazer com esse adjunto? A vírgula. A vírgula, muito bem. Então, olha, eu fui ontem pela manhã, eu tenho que separar aqui, ó, o adjunto adverbial longo que está no meio, agora ele está intercalado. Eu fui ontem pela manhã à escola, certo? Quando for para frente e para o meio, ele precisa de qual sinal? Vírgula. Muito bem. Se for um adjunto adverbial longo, hein, gente? E se for um adjunto adverbial curto? Preciso? Se for um adjunto adverbial curto, tipo, hoje saí cedo. Preciso da vírgula aqui? Estão vendo que o adjunto está deslocado para frente? Adjunto adverbial desse. Preciso de vírgula aqui? Não. Não necessariamente, tá? Não necessariamente, prof. Porque ele é o quê? Um adjunto adverbial curto. Muito bem. Aprenderam sobre isso? Bora lá. Sim, prof. Muito bem, garota. Então, agora a pergunta que não quer calar. Nome, sobrenome, local, data. Por que eu usei vírgula nesse caso, nesse parágrafo? Para separar um adjunto adverbial antecipado? Aquilo lá tudo era adjunto adverbial e eu antecipei? Júlia, você está sem o som. Acho que não, professora. Não, não é nada disso. Né? Nome, sobrenome, local, data, hora, beleza. Para separar um adjunto adverbial que está intercalado? Não. Não, também. Para separar um aposto? Para separar um aposto e um vocativo? Quem sabe me dizer o que é um aposto e o que é um vocativo? Aposto. Vamos lá, ó. Maria. O aposto, a gente separa o aposto, tá? O aposto sempre vem separado por vírgulas. Maria. A menina estudiosa tirou 10. Olha só. Vou pôr um ponto de exclamação aqui, porque eu estou feliz, estou expressando emoção, então eu ponho um ponto de exclamação. Qual é o aposto dessa frase? A menina? A menina o quê? Estudiosa. Muito bem. Então, olha só. Eu sempre vou colocar vírgula no aposto. Maria, a menina estudiosa, tirou 10. Isso aqui é um aposto. Por quê? O que é um aposto? É que eu estou dando explicação. Um aposto, ele traz uma explicação. Nesse caso aqui, é uma explicação sobre quem? Maria. Maria, muito bem. Quem é a menina estudiosa? É a Maria. Isso é um aposto. Está explicando.
Maravilha, Enzo, garoto. Então, outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Um aposto, ele faz falta na frase? Sim ou não? Não, Não, professora. porque é uma Tirar o explicação. aposto da Não, frase? professora, porque não é algo desnecessário para a frase Exatamente. ficar coerente. Professora, Então, ó, que questão a Maria- gente tá? Só para mim anotar aqui. Aqui é a 8ª. Oitava Eu de acho que é a quantas? É a terceira. 3ª, né? Ou é a 4ª? Quarta, professora. Então, vamos lá, ó. E, Maria obrigada. tirou 10. Eu posso tirar o aposto daqui e ele não vai fazer falta. Porém, se eu deixar o aposto aqui, eu tenho uma explicação maior sobre quem é Maria. A Maria é uma menina qualquer que não gosta de estudar? Não. Não. Então, nesse tirou exemplo aqui, muito bem, nesse exemplo aqui, ó, nome, sobrenome, local, data, isso é um aposto? Não. Sim ou não? Não, Não. Eu Não. posso riscar? Pode. pode. Maravilha, não é aposto mesmo. E isso é vocativo? O que é vocativo? Vocês lembram? Eu já falei. Quem pode me- Chamamento. Muito bem, Lucas. É um chamamento. Então, eu falo assim, ó. Maria, vírgula. Vem cá, ó. Esse Maria aqui é um vocativo. Todo vocativo precisa de quem perto dele? De quem? Hein? Chamamento? Olha ela aqui. Vírgula. Exatamente, Enzo. Vocativo é um chamamento. Maria, vem cá. Ou então, posso fazer o contrário, né? Vem Como cá, o Maria. contrário? Exatamente, ó. Vem cá, vírgula. Maria, eu preciso no vocativo de quem? Da nossa amiga. Quem é? Vírgula. Então tá. E o chamamento. É um chamamento. Maria, Enzo, leve o casaco. Ó. Leve o casaco, está frio. Então, olha só, a sua mãe está chamando você. Precisa de quem? Da vírgula. Professora, mas minha mãe nem Maravilha. tem casa. Não, mas é um exemplo só. Eu sei, eu tô Olha só. brincando. Tá. Então, isso aqui é um vocativo? Nome, local, data? Não. Não, muito não bem. é, Isso professora. aqui não tem nada a ver com vocativo. Então, eu usei a vírgula no exemplo lá atrás para separar expressões explicativas ou para isolar termos dispostos em enumeração? Letra E. Muito bem. Ele está separando expressões explicativas? O que é uma expressão explicativa? É praticamente um aposto. Exatamente, eu estou dando uma explicação, né, sobre a coisa, aí eu ponho vírgula. Mas então, muito bem, Giulia, não estou separando expressões explicativas, né? Eu estou isolando termos de uma forma que eu faço uma enumeração? Sim. Sim, muito bem, Rebeca. Sim. Eu comprei. Olha a enumeração aqui, olha, gente. Eu comprei arroz, feijão, carne, leite e derivados. Olha só, isso eu estou usando a vírgula nesse caso para separar, né, termos em forma de enumeração, tá vendo? Beleza? Então, 8ª letra E. Vamos lá, vamos acabar. Texto 4. Ó, vou ler rapidinho para a gente ser um pouco mais rápido. Tome! Ó, Mafalda está dando as moedas para a mãe dela.
Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro, aí ela botou a mão aonde? No No coração. peito, né? Esse inquilino que a gente tem aqui dentro, ó, botou a mão no peito. Nona questão. No primeiro quadrinho do texto 4, Mafalda devolve o troco que pensara em ficar para comprar bala. Qual foi a causa desta atitude? Ela Letra- pensou que era errado. Ah, muito bem. Letra A. Vocês querem pedir para a mãe. Exatamente, né? Porque não quis mais comprar bala, ela não quis mais comprar ou ela estava com vontade de comprar? Ela estava com vontade, Ela mas estava não com vontade, só que daí ela pensou melhor e viu que era errado. Exatamente. Então, ela queria comprar, não é que ela não quis mais, né? Porque não tinha bala na padaria, por isso que ela não comprou? Não, tinha bala, só que tanto que ela ficou com Exatamente. vontade, mas ela pensou que era errado. Exatamente. Então, C, porque ela não conseguiu mentir? Talvez. Essa é boa? Essa é boa? Sim, Essa é talvez. boa. Essa é boa. Vamos botar um Czinho aqui e vamos ver o resto, beleza? Professora, D. Pode falar, Ana. o gabarito está errado, as anotações estão erradas, porque aqui fala, como a prova mostrou que eu marquei a A, eu vi e anotei. Só que eu não marquei a A. Não Eu se lembrei que eu não preocupe. marquei a A porque a A não faz sentido. Daí eu vou olhar no outro gabarito, tá? Tá, não se preocupe, eu vou jogar o gabarito depois aqui para vocês, quando a gente terminar tudo, tá bom? Não se preocupe, Tá bom. tá? Porque comprar bala é errado? É errado comprar bala? Não. Não tem nenhum problema em comprar bala. Errado Não é você errado. pegar o dinheiro da sua mãe e comprar escondido. Muito bem, é isso mesmo. Porque a mãe dela notou a falta de dinheiro? A mãe dela notou a falta do dinheiro? Não. 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 Até porque ela não Então, tinha nem porque ela não chegado conseguiu com a nem... bala. Muito bem. Ela não conseguiu mentir quando ela falou assim, tem um inquilino aqui dentro. Que inquilino? É a honestidade que está dentro da Mafalda, né? Vamos lá. No texto 4, Mafalda atribui a palavra... Ixi, acho que eu já falei a questão. Talvez não. Mafalda atribui à palavra inquilino um novo significado. Ah, esse inquilino está me dizendo que eu não posso fazer isso. Marque a alternativa que apresenta um sinônimo mais adequado ao sentido dado por Mafalda. Lembra, tem que ver no contexto o que quer dizer inquilino neste contexto, tá? Então, ó, qual é a palavra que vai representar a palavra inquilino, que dá um sentido mais adequado, né? Amigo, é este amigo que não me deixou comprar a bala? Esta alma, esta consciência, este coração ou esta vontade? Coração. Consciência. Consciência, professora. Muito bem, consciência. Consciência, Ana. Então, ó, a consciência dela, quer dizer, ela era honesta, né? A consciência dela não a deixou comprar a bala sem a autorização de quem? Da consciência. Da mãe. Da mãe, muito bem. Maravilha, vamos continuar. Texto 5. Eu tive uma ideia, pai. Olha esse menino. Talvez minhas notas melhorassem se você me oferecer $1 para cada D. D é uma nota horrível, é a última nota lá nos Estados Unidos. Se você me oferecer $1 para cada D, $5 para cada C, $10 para cada B e $50 para cada A. O que você acha, pai? Ó, as notas lá são A, Prof. B, C e D, tá? A última não era F? F, mas não tem F.
Só vai até A, B, C, D e Eu, E. a- Professora, eu acho acho que era até F. Ah, Bom, tá, gente, entendi. F, Eu... aquele F menos. Hã? Qual F, gente? É um F, tipo, vem assim, é F, D, depois D, D, depois C, depois B, depois A. F é a pior nota. Pior, é pior. F, nota vermelha. Ah, A é tá, a melhor. tá, entendi. Bom, mas aqui no É caso zerado. entendi, tá. Mas aqui no caso como é o nome dele? Kevin? Ele botou só D, C, B e A, beleza? E ele falou assim, pai, o que você acha de me dar um valor aí por cada nota? O pai dele aqui no terceiro quadrinho falou assim, eu não vou te subornar, Calvin. Você que tem que se dedicar para o seu próprio bem. Ele tá Aí certo. com certeza. Aí o pai foi embora e ele falou assim, que droga. Eu pensei que ia ganhar $4 na moleza. Na moleza, por quê? Por que na moleza? Porque Só deixando as provas e Porque ele não, o quê? não ia se dedicar. Não estudou. Mesmo assim, ia ganhar dinheiro. Mesmo assim, ia ganhar dinheiro. Vai vendo, vai vendo. Esse Kelvin, né? Ele é muito esperto. Ia ganhar $4. Então, o que que a gente infere aqui, hein, gente? que ele só Que o tirou. Kelvin não estudou. E Tirou sabia só- que ele ia tirar nota ruim, mas ainda assim ia sair no lucro. E tirou quantas notas baixas? 4. 4D. Ia ganhar D, 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 D. Exatamente, vai vendo. Preguiçoso, item 11. O texto 5 é uma tirinha de uma personagem muito conhecida por estar sempre se metendo em confusão. Gente, quando tiver, uma personagem, a gente pode falar personagem no feminino também, tá? E pode ser um personagem masculino, mas eu posso falar aquela personagem, a personagem, tá? E ser o menino. Não se esqueçam que eu posso falar tanto no feminino quanto no masculino, tudo bem? Então, bora lá. Professora, mas se tipo, fosse Mulher Maravilha, não podia ficar no masculino, né? De nenhum jeito. A Mulher Maravilha, né? A personagem. O texto 5, olha como ele fala em relação ao Kelvin. Kelvin é masculino, certo? Mas olha como ele diz aqui. É uma tirinha de uma personagem, não está errado, tá bom, gente? Muito conhecida, no feminino, tá vendo? Por estar sempre se metendo em confusão. Calvin é uma criança com uma imaginação muito fértil. Nessa história, Calvin faz uma proposta ao pai, mas o resultado não é o esperado, criando um clima de humor. Então, né, teve humor aqui na tirinha. O humor dessa tirinha está onde? O que é humor, hein, gente? Algo engraçado. Exatamente, engraçado, né? comédia. Então, olha, o humor da tirinha é o quê? Calvin ter tentado subornar o pai, é esse o humor? Não, tentar fazer o pai subornar ele. Ah, é? Olha só. Dando o dinheiro humor para ele ganhar de graça, assim. Ó. Só não estudando. Então, mas qual é o humor da tirinha? É Calvin É que ter tentado Kelvin não ia subornar estudar o e ia pai? ganhar dinheiro. Calvin ter tentado ser subornado pelo pai? Isso, O pai de isso. Calvin achar que ele é bom aluno? Calvin querer ganhar muito Hum. dinheiro? Ou Calvin não ser um bom aluno? Calvin não ser um bom aluno e Calvin ter tentado ser subornado pelo pai. Isso, tem uma alternativa que traz o humor, que traz a coisa engraçada da tirinha. A coisa engraçada, eu tenho que marcar a engraçada, certo? Não se esqueçam disso. É que a questão ela está me dando um caminho, tá? Então, bora lá. Calvin Por que querer a coisa- ganhar bastante dinheiro? Olha só. Não, ele não queria ganhar muito, né? Porque ele já sabia que ele não estuda.
Se ele não estuda, ele já sabia que ele ia ganhar pouquinho dinheiro, né? Então, olha só, qual é a coisa engraçada da tirinha? Calvin ter tentado subornar o pai. O Calvin estava tentando subornar o pai. Isso que é o engraçado? Não. Não. O que é o engraçado da tirinha? É o Calvin ter tentado ser subornado pelo pai. O pai tentou subornar o filho? Não. Tanto que ele disse não. Exatamente. O pai de Calvin achar que ele é bom aluno, o pai do Calvin, ele acha que ele sabe que o filho não é bom aluno, ele sabe que o filho está na preguiça. O Calvin, o que é engraçado na tirinha? O Calvin quer ganhar muito dinheiro? Não, ele sabe que ele não vai ganhar muito. Exatamente. Ele falou até assim, ó. Que droga, eu pensei que ia ganhar $4 na moleza. $4 é a última nota, lembra? Então, ele sabe que ele é o quê? Que ele é o quê, gente? Um mau aluno, preguiçoso. Preguiçoso. Eu ia porque- falar burro, mas aí seria pesado. Não, burro ele não é, porque ele é inteligente, ele está tentando subornar o pai, ele é inteligente, ele é preguiçoso. Então, ó, qual é o humor da tirinha? Calvin não ser um bom aluno, certo? Então, 11ª questão, letra E. 12ª. Qual o sentido da palavra subornar no terceiro quadrinho do texto, do quinto texto, né? Pagar para alguém a quem você devia? Não. Comprar alguma coisa a preço justo? Isso é subornar? A preço justo? Pagar algo para alguém mesmo sem saber se merecia. Pagar algo para alguém, isso é subornar? Acho que não. Estou em dúvida, pulo. Assim que se faz a questão, né? D. Não. Comprar alguma coisa a preço muito alto? Isso é Não. subornar quando eu pago muito alto por alguma coisa? Não. Não. Pagar para que alguém faça algo para você. Oh, Sim. muito bem. 12ª, letra E. Eu estou com preguiça de estudar, então eu vou lá e tento engambelar as coisas, eu quero dar um jeito. 13ª. Por que o pai de Calvin não concordou com a ideia do filho? Mas ele queria ganhar dinheiro sem estudar. Não, esse Calvin é muito malandragem. Por que o pai de Calvin não concordou? Porque é dever de toda criança estudar. O que vocês acham dessa? Sim. Ela é boa, né? Vamos deixar ela de stand-by aqui? Botar um Czinho de certo. B. Porque o pai de Calvin iria gastar muito dinheiro. Ele ia gastar muito dinheiro, gente? Não. Porque ele é preguiçoso, né? Estudou, então ele ia ganhar pouco dinheiro. Exatamente. Muito bem, Ana. C. Porque o pai de Calvin já gasta muito dinheiro com a escola. Esse foi o motivo para ele não ter concordado? Não. Calvin, eu não vou te subornar. Esse foi o motivo. E não porque ele já gasta, né? D. Porque Calvin estava de castigo e não merecia ganhar dinheiro? Ele estava de castigo? Não. Porque Calvin iria ganhar dinheiro na moleza. Foi por isso que ele não concordou. Não. Foi porque ele ia ganhar dinheiro na moleza ou porque o pai dele disse, olha, Calvin, eu não vou te subornar, sua obrigação é estudar e vai fazer suas coisas e ponto final. Letra Eu acho que é por causa que o Kelvin ganha dinheiro fácil. A, professora. Olha, não é porque Calvin iria ganhar dinheiro na moleza, não é por isso, porque o pai dele negou. O pai dele negou, disse não para o filho, porque ele disse assim, Calvin, é obrigação todas as crianças estudarem. Beleza? Então, 13ª, letra A. 14ª. Vamos ler aqui rapidinho. Mas esse negócio de leis é complicado. Depende. Meu pai é advogado e me explicou tudo direitinho.
Fiquei tão interessado que pedi um estatuto para ele, Estatuto da Criança e do Adolescente. Estão vendo aqui? Assim, nós podemos conhecer melhor nossos direitos e nossos deveres. Ô, Pro, Oi, vida. ela não tava na minha prova. Eu vou só Nem na continuar mais 2 questões para a gente aprender aqui, porque era para eu ir até a 16. Eu sei que não estava na prova de vocês. Nós vamos fazer aqui juntos, só 2 mais, tá? Tá. Aí ele falou, ó, para nós conhecermos nossos direitos e deveres, eles são crianças, certo? E serve para a gente? Claro, claro, né, Mônica? Se ele falou que é da criança e do adolescente, adolescente, Cebolinha. Ele quer dizer rapazinho. Eu não sou adolescente, Flanginha. Não, Cebolinha, você é criança. Ele ainda faz xixi na cama, ó. O Cascão zoando com ele. Mentira! Criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos. E o adolescente tem entre 12 e 18 anos, como o Zé Luiz. Oi, turma! 14ª. Leia o texto atentamente e observe os balões das falas do Cebolinha. Claro, criança. Qual a intenção de ter grafado as palavras em negrito? Ó, essas aqui, ó. Tá vendo que tá tudo em negrito? Tá mais escuro, tá vendo? Olha só. Lanjinha, criança, claro. Por que eles fizeram... Aqui, ó, mentira. Por que eles fizeram isso em negrito? Em qual objetivo do autor? Para mostrar Gente, que ele está falando errado. esquece esse chat, galera. Presta atenção em mim. Letra A. Qual o objetivo do autor em engrafar em negrito? Indicar que o Cebolinha está enfatizando essas palavras? Não. Não, ele não está enfatizando nada. É porque ele errou. Lembrar ao leitor que a palavra está grafada erradamente? Sim. Essa é boa? Talvez. Essa é boa. Tanto Essa é com boa. isso tem. Essa é boa. Vamos deixar um Czinho do lado. C, mostrar Tanto que isso tem em todo o quadrinho do Exatamente. cara lá, Maurício. Mostrar que o Cebolinha troca determinada letra? Foi por isso que ele grafou assim, em negrito? D, ser um recurso das histórias em quadrinho para representar... É um recurso para representar gritos? Não. É para indicar as palavras mais importantes da história? Essas são as mais importantes? Não. E agora, para mostrar o quê? Lembrar o leitor a palavra que está grafada erradamente. Exatamente. Vamos continuar mais 2 aqui. Com relação ao texto 6, é correto afirmar que o narrador... Oh, essa questão é boa, gente do céu. O narrador. Ó, tá vendo aqui? Narrador. Essa questão é muito importante. Sempre cai essa questão. O narrador, ele não participa da história? Não. Falso. O verdadeiro. Ele não participa. O tipo Peraí, tá me narrador- confundindo, Ó, professora. Fala de novo que tá me confundindo. Isso sim. Calma, vou explicar. Esse narrador aqui, ó, tá vendo? A Mônica falou, o Franginha falou. Esses são os narradores. Eles estão participando da história, sim ou não? Sim, eles estão participando. Eu tenho 3 tipos de narrador. Narrador, né? Observador, muito bem, garoto. Quem tá falando? Não participa, né? Narrador personagem. Que é um vocês acham? personagem da história que narra a história. Narrador. E aquele de novela, que já sabe até o pensamento do cara. Onisciente. Onisciente, isso Sempre cai em mesmo. prova. Muito bem, galera. Sim. Isso aparece para mim, vida. Narrador observador. Ele não participa da história.
não participa, ele vai narrando a história como quem está vendo de fora. Então, por exemplo, eu vou contar um filme para vocês. Eu assisti o filme e agora eu vou repetir o filme. Eu sou um narrador que observou o filme e conta tudo, certo? Eu estou de fora, eu não participei do filme, certo? O narrador personagem, ele participa da história. Ele participa. Ele está falando em primeira pessoa. Eu, meu pai, ó, meu pai me ensinou, participando da história. A história está escrita em primeira pessoa. O que é uma história escrita em primeira pessoa, gente? É onde o narrador participa da história. Olha o pronome aqui, ó. Meu pai me ensinou. Eu fiquei. Está em primeira pessoa aqui, ó. Primeira pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu fiquei em primeira pessoa. Narrador personagem? Narrador personagem. peraí. Por que eu sei que está em primeira pessoa? O que é isso aqui, ó? Narrador personagem, ele participa da história, ele é protagonista e eu sempre vou escrever em primeira pessoa. Por quê? Porque, gente, como eu participo da história, eu falo assim, ó. Eu fiquei. Então, o verbo, eu fiquei, ó. O verbo vai vir em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? É a primeira pessoa do verbo, eu. Se eu estou participando da história, eu vou me colocar no meio. Então, eu vou falar assim. Eu saí para passear e me perdi. Olha, os verbos estão em primeira pessoa. Me perdi. Fiquei numa rua escura. Olha aí a primeira pessoa. Eu estava com medo, eu estou com medo, está escurecendo. Deu para entender? Isso é uma redação em primeira pessoa. Aprendam isso. Sempre vão pedir para vocês escreverem ou em primeira ou em terceira pessoa, ok? Pode falar, Ana. Professora, eu achei que quando fosse um narrador personagem, eu achei que não precisava ser o principal, poderia ser o melhor amigo do personagem principal ou algo do tipo. Também pode ser, só que não esqueçam. Em primeira pessoa, aqui no caso do narrador participando, ele vai falar eu, tá? Pode também ser que ele esteja falando também de um segundo personagem, tá? Professora, Sim. Mas ele está incluso na história, beleza? Pode falar, Beleza. Isadora. eu vou sair agora por causa que eu tenho que estudar para a prova de amanhã, que eu não estudei, prof. Eu sei, eu sou muito doida de fazer isso. E eu vou ver a correção, tá bom? Tá bom, Gravada. vida. Tá. Eu Tá também bom. tenho que estudar, Isadora. Então, vou fazer mais essa e tá bom, tá? Tá bom. Porque essa é muito importante. Então, Tá. olha, e o narrador onisciente é aquela pessoa, é aquele narrador que ele sabe tudo do personagem. Então, ele sabe tudo, ele sabe até o que o personagem está pensando. Imagina, ele sabe o pensamento, o personagem nem falou, mas ele conhece o pensamento. Ele também sabe o quê? Um narrador onisciente, ele sabe quais serão as consequências do ato. Olha, se o personagem fizer isso, vai acontecer aquilo outro. Então, o narrador onisciente é um narrador muito poderoso, certo? O narrador personagem, ele tem uma visão parcial da história, só o que ele está vendo. E o narrador observador, ele também é só o que ele vê. Ele não sabe o que o personagem pensa. Quem é o narrador poderoso é o narrador onisciente, que ele sabe tudo, sabe até o pensamento do outro, tá bom? Então, bora lá. Terminando essa questão aqui, é a última. Com relação ao texto 4, é correto afirmar que o narrador está em terceira pessoa?
Está em terceira, gente? Não é. Professora, não é. Primeira, né? É um mero observador? Esse narrador aqui é um mero observador? Ele não participa? Não. Não, Todos os personagens da história falam. Não é uma exatamente. pessoa que não está na história, mas falando, Mônica falou tal coisa. Tá. Esse narrador está em primeira pessoa, sim ou não? Sim. Ele Vamos está deixar em aí primeira um pessoa. selinho e vamos ver o resto. Ele é um narrador onisciente? É aquele narrador Não é, professora, não é. que sabe tudo? Não. Aqui ele não participa, certo? O narrador onisciente, ele não participa da história. Ele sabe tudo, ele sabe o que vai acontecer. Essa narração com o narrador onisciente, ela sempre será em terceira pessoa, tá bom, gente? Então, essa daqui tá fora. Então, 15ª, letra D, maravilha. Parabéns para vocês. Deixa eu já desligar aqui uma coisa. Professora, mas ainda não falta uma questão. Professora, pode sair?